Um dos maiores problemas que o imposto de renda pessoa física apresenta é a questão da comprovação de despesas dedutíveis. Nós sabemos que o contribuinte que opta pela declaração no modelo completo, ele pode deduzir algumas despesas, especialmente as despesas médicas que efetuou ao longo do ano calendário consigo próprio e com os seus dependentes que estejam inscritos na declaração. Muito bem, então essa é uma condição de que a despesa seja do contribuinte ou do seu dependente, né, mas que esteja devidamente comprovada. Nós vamos discutir um pouco a respeito de como se comprovam as despesas médicas. Exatamente. E a primeira método de comprovação é o recibo emitido pela pessoa física, ou seja, o recibo que o médico ou o dentista vai dar ao contribuinte. Exatamente, quando o prestador de serviço for uma pessoa física, como um médico, um dentista, fisioterapeuta, enfim, essas pessoas especializadas que prestam serviços nessa área médica, mas for sendo pessoa física, é evidentemente que o documento necessário para isso é o recibo. E esse recibo deve conter os elementos relativos à pessoa que recebeu, o seu CPF, enfim, todos os dados relativos ao beneficiário do rendimento. O contribuinte, então, de posse desse documento, desse recibo, ele, desde que não haja condições, ele pode fazer a dedutibilidade na sua declaração. O segundo documento que comprova essas despesas médicas é a nota fiscal da pessoa jurídica em nome do beneficiário. Exatamente. O contribuinte que vai fazer a dedução das despesas médicas, ele pode ter pago isso para um hospital, para uma clínica, para laboratórios de exame, enfim, aqueles gastos que são dedutíveis segundo a legislação. Então, o documento para a comprovação desse gasto, evidentemente, é uma nota fiscal emitida pelo beneficiário pessoa jurídica e que esclareça a natureza do serviço, a discriminação do serviço que foi efetuado, e esse documento, evidentemente, esteja emitido em nome do contribuinte, em seu próprio nome. Nós estamos fazendo esse alerta por uma questão seguinte. Agora nós estamos na temporada de preparação da documentação, né, para fazer a declaração agora do exercício de 2014, ano calendário 2013. E o prazo é o dia 30 de abril de 2014. É claro, então, que nós temos que reunir toda a documentação, não só de despesas médicas, evidente, mas de todos os documentos que forem necessários. Então, é muito comum que o contribuinte, nessa época, acabe se lembrando de despesas médicas, odontológicas, de laboratório, que ele tenha feito anteriormente e, por alguma razão, ele não está com o comprovante. Então, ele deve pedir ao beneficiário. Exatamente, e não só isso, ocorrem muitos casos em que não há um recibo e não há uma nota fiscal, mas há a possibilidade de fazer um cheque nominativo. Exatamente, a legislação ela traz essa facilidade para o contribuinte, né? Por alguma razão, né, que não cabe aqui discutir, mas por alguma razão ele não tem o comprovante da despesa efetuada. Por exemplo, ele fez uma consulta em 2013, ele próprio, no médico, e ficou em R$ 200. Mas por alguma razão ele não tem esse comprovante. Mas a legislação permite que ele faça a dedução desde que ele tenha emitido, por ocasião do pagamento, um cheque nominativo, isto é, um cheque dele próprio, emitido em favor do médico, do dentista, do fisioterapeuta, enfim, do profissional que o atendeu. Então, essa facilidade, ela se dá em função desse cheque nominativo. Vejam que o cheque tem que ser nominativo, não pode um cheque ao portador. Isso mesmo, e nós temos ainda o desconto na folha de pagamento dos empregados. Exatamente, essa é uma outra situação que ocorre. Muitas empresas, elas mantêm convênio com clínicas,
mantém convênio com médicos, pessoas médicos, dentistas, etc. Né? Então, nessas possibilidades, o contribuinte, a pessoa física, vai e faz uma consulta, um procedimento médico ou odontológico, e o valor é pago pela empresa, que depois faz o desconto na folha de pagamento, né? Imaginando que um contribuinte esteve em 2013 lá, seu filho, seu dependente, por exemplo, teve um procedimento odontológico e gastou lá, digamos, R$ 800, se a empresa onde ele trabalha tem um convênio com o dentista, a pessoa física, ou até uma empresa desses serviços, então é provável que a própria empresa vá lá e pague esses R$ 800 para o dentista ou para a pessoa física, enfim, para as pessoas, e depois desconte isso através da folha de salários. Faço desconto lá no Olerite. Agora é bom lembrar o seguinte, nessas hipóteses em que nós temos um convênio da empresa onde o cidadão trabalha com profissionais profissionais de serviços médicos ou com empresas, na realidade, quem está pagando essa despesa não é a empresa, está pagando, de acordo com o convênio, com aquilo que ele tem lá. Mas, na realidade, quem está pagando é o próprio empregado. Tanto isso é verdade que depois aquele valor será descontado da folha de pagamento, do seu salário mensal. Então, é lógico que o comprovante, nessa hipótese, ele tem que ser emitido pelo profissional ou pela empresa da área de saúde, tem que ser emitido em nome do empregado. Na realidade, ele está recebendo em nome do empregado. O processo de desconto e de pagamento é que eventualmente envolve essa questão aí de desconto na folha de salário. Existem alguns casos, por exemplo, que a empresa ela banca uma parte da despesa, né? Então, na realidade, a pessoa física, o empregado, ele paga, digamos, metade da consulta, é ele que paga, e ele tem que ter um comprovante, que estará na folha de salários, mas que os profissionais terão que emitir em nome dele. E a parte da empresa, sim, daí é a empresa que estará pagando, né? Então é importante isso aí. Isso mesmo porque as empresas vão preencher a DIRF agora, Exatamente. no dia 28 de fevereiro é o último prazo, e a Receita adora o cruzamento de informações. Então, se não tiver batendo a informação com a pessoa jurídica, com a informação do contribuinte, haverá um problema. Exatamente, porque essa DIRF é talvez a principal fonte de informação que a Receita Federal tem a respeito dos beneficiários, inclusive todas as pessoas físicas. E não só em relação a essas despesas, mas também em relação a rendimentos, imposto retido na fonte, descontos, etc. Então, muitas dessa informação, por exemplo, de desconto de despesa médica, certamente ele vai se refletir na informação que é dada aí. E outros casos, como, por exemplo, o plano de saúde, né? Isso mesmo. E lembrando que não há um limite para fazer essa dedução na contribuição, né? Exatamente. A despesa médica é talvez uma das únicas despesas em que nós não temos limite. Você pode deduzir tudo que é possível, tudo que foi pago. Agora é bom lembrar o seguinte, né? O contribuinte ele tem que fazer a declaração pelo modelo completo, sem dúvida nenhuma, pelo modelo simplificado. Todas as deduções são substituídas por aquele 20%. Então, se ele fizer simplificado, mesmo tendo tido despesas médicas, dentista com comprovante, ele não tem como fazer a dedução, porque é o modelo simplificado. Agora, estando no modelo completo, e aí sim ele tem que tomar todos esses cuidados, inclusive ele tem que denunciar isso na ficha de pagamentos, dizendo para quem pagou, qual é o CPF, o CNPJ e qual é o valor que foi pago, além de fazer a redação desse documento. Agora, no caso de plano de saúde, o plano de saúde ele tem dois tipos. Um é aquele plano de saúde individual, isto é, a pessoa entra em contato com a empresa que administra o plano de saúde e faz um plano de saúde em nome dele. Ele está pagando. Ele vai lá mensalmente, paga o boleto, transfere, enfim e tal. É lógico que o comprovante está com ele e ele faz a dedução, né, sem qualquer limite. Agora,
Ocorre com muita frequência que as empresas mantêm convênio, plano de saúde, e depois desconta esse valor do plano de saúde dos seus empregados. Bom, aí o mecanismo é o mesmo, né? Ela pagou, né? E ela faz o desconto, inclusive ela vai colocar isso no comprovante de rendimentos, né? E informar isso na DIRF. Isso mesmo. E lembrando que podem ocorrer ainda as despesas que têm um valor muito alto, como cirurgia, e tudo isso continua sendo dedutível na declaração. Exatamente. O que é bom lembrar, quando nós estamos nos referindo ao fato de que as despesas médicas não têm limite, é que não tem um limite de valor, mas evidentemente que o contribuinte ele pode ter tido uma despesa muito especial e a própria declaração dele não permite que ele deduza tudo, ele tem que denunciar que pagou. Mas pode ser que os rendimentos dele, etc., e outras deduções não permitem que ele deduza tudo. Mas realmente não há um limite formal. O que é importante lembrar é que se o contribuinte ele deduzir despesas médicas e ele tiver mais despesas médicas comprovadas, ele fez bastante despesas médicas, por exemplo, em 2013, mas ele não tem como fazer a dedução porque os seus rendimentos, os seus deduções já estão no máximo. É bom lembrar que essas despesas não podem ser deduzidas no ano seguinte, na próxima declaração, né? Se ele tiver, por exemplo, 30 mil de uma cirurgia especial que ele fez, tem a comprovação, está tudo beleza, consigo próprio. Ele vai deduzir, mas ele não precisa de 30 mil. Digamos que apenas 12 mil já é suficiente para zerar o imposto. Aquela despesa médica que não foi deduzida nesse ano calendário, sobrou, mas não pode ser aproveitada na declaração seguinte. Ela tem que ser aproveitada nessa própria declaração. Então, por fim, nós temos 4 meios de comprovar essas despesas médicas, que é a nota fiscal, o recibo, o desconto na folha de pagamento e ainda o cheque nominativo. Lembrando que esses documentos têm que ficar em mão durante 5 anos, que a Receita pode pedi-los. Exatamente. E quando a Receita pedir, evidentemente, você fica lá, talvez você fique na malha fina, etc. Você vai lá, aprova, com comprovação, tranquilo, não há nenhum problema se tiver a documentação e tomar esses cuidados e cautelas que nós estamos lembrando aqui para que o contribuinte se prepare para fazer uma boa declaração no imposto de renda da pessoa física do exercício de 2014, ano calendário de 2013. Obrigado.